Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula especial sobre conciliar e não rejeitar os extremos. Na conversa pública, a moderação está posicionada em alto nível das virtudes positivas. Porém, devemos saber o que é e qual é o significado desta moderação que todos tanto a avaliam. De modo geral, a moderação é a virtude totalmente oposta ao radicalismo, extremismo e fanatismo. Tanto em caso que se trate de extrema-direita, extremo islamismo, extrema-esquerda e até mesmo o uso extremo de drogas. Nossa imagem sobre isso é algo negativo, porém, direita moderada, e assim também os outros grupos citados acima, e até mesmo o uso moderado de drogas, parece ser, a princípio, algo agradável e aceitável pela sociedade. O problema é que nós podemos trocar esta moderação com passivismo e falta de determinação. Ser uma pessoa moderada somente porque ele é passivo em sua personalidade não é uma boa virtude, com certeza. Não gostaríamos que uma pessoa passiva decidisse por nós sobre um tratamento médico complexo ou que essa pessoa seja um general na fronte de guerra. Nossos sábios usaram o conceito de moderação em relação aos Dayanim, conforme consta no Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 2. Revu metunim badin. Sejam moderados no julgamento. Isto não significa falta de determinação, pois o juiz deve determinar quem ganha a causa e quem perde. O oposto da moderação não é extremismo, sim pressa e afobação. Ao ouvir certa frase, imediatamente julgamos essa frase para o mal, a tal ponto que se encontramos numa briga entre duas pessoas, imediatamente nós nos inclinamos para um dos lados, talvez porque o nariz do sujeito é mais bonito e muitas vezes não calculamos, na verdade, a balança da moderação. Para formar nossa ideia, devemos não ser afobados, e sim moderados. Esse é o princípio ensinado por Rahamim em relação ao juiz. Cada um de nós é categorizado como juiz em cada momento da vida, julgando a realidade aos nossos olhos. Esta ação é tão rápida que muitas vezes a fazemos imediatamente, sem perceber, pois está muito enraizada em nosso subconsciente. Ser moderado significa não decidir a sentença imediatamente, deixar a decisão aberta para ouvir os dois lados igualmente. Sinceramente, prestar atenção no que está sendo falado. Somente depois decidir a sentença. Pode ser que a solução seja radical e há vezes que devemos ser determinados e não abrir mão de nossos valores e princípios. A decisão deve vir de um lugar moderado e de prestar atenção no que foi dito. Isso é como se fosse atravessar a rua, que antes de tudo, olhamos para um lado, olhamos para o outro lado e depois atravessamos. Outra função da moderação é a conciliação dos extremos. O judaísmo não apoia o extremismo, pois somos compostos de corpo e alma. O judaísmo é a arte de conectar os extremos. Yitzhak e Rivka esperavam ansiosos por uma criança durante muitos anos. Eles não desistiram, rezaram a Deus com muita devoção. Deus aceita a tefilá e Rivka engravidou, esperando gêmeos. Assim a Torá descreve o momento do nascimento, Bereshit, capítulo 25, Passuco 25. E o primeiro saiu vermelho, todo como um manto de cabelo, e foi chamado de Esav. E depois saiu seu irmão, cuja mão segura o calcanhar de Esav, e foi chamado de Yaakov. Rashi enfatiza, seu pai o chamou de Yaakov, pois estava segurando o calcanhar do seu irmão. Em hebraico, a palavra calcanhar é chamada de Akev, Ekev, Ain Kuf Bet, a raiz da palavra Yaakov. À primeira vista, segurar o calcanhar é um detalhe não tão importante na personalidade de Yaakov. Desse modo, porque essa pessoa, o Yaakov, foi nomeado com esse nome em seguida desse acontecimento? Porque esse detalhe, aparentemente insignificante, determinou para sempre o seu nome? Esta questão é amplificada mais ainda pelo fato de que, mesmo depois que o seu nome foi mudado para Israel, Bereshit, capítulo 35, versículo 10, a Torá continua chamando ele de Yaakov. O Talmud, Brachot 12, escreve o seguinte: não que o seu nome Yaakov já não vai ser usado,
mas sim, seu nome principal será Israel. Qual seria o significado disso? Na Torá, Shmot, capítulo 3, passuco 2, consta o seguinte: Moshe Rabbeinu anda no deserto e de repente ele viu um arbusto queimando com fogo, porém o arbusto não está sendo consumido. Moshe se aproxima e Deus se revela dentro dele do arbusto ardente, mandando ele para redimir o povo de Israel do Egito. Ao mesmo tempo, Deus lhe dá sinais para serem feitos perante os filhos de Israel e perante o faraó. Então a Torá descreve: E Deus disse para Moshe: O que você tem na sua mão? Ele disse: Um cajado. Deus disse para Moshe: Jogue o cajado no chão. Moshe jogou o cajado no chão e o cajado se transformou numa cobra. Moshe se afastou do cajado. Então Deus disse a ele: Estique sua mão, segura na cauda do cajado, na cauda da cobra. Moshe enviou sua mão, segurou na cauda da cobra e voltou a ser um cajado na palma de sua mão. Além da simplicidade das coisas, existe aqui uma profundidade maravilhosa, que é uma das pedras angulares do judaísmo. A cobra aqui significa a primeira cobra, a inclinação do mal. Quando Moshe Rabbeinu vê a cobra, ele escapa, pois ele não quer nenhuma ligação e relacionamento com ele. Mas Deus diz assim: Moshe, não fuja, segure na sua cauda. Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º dia, depois de toda a criação estar pronta, Deus declarou: façamos o homem. Façamos no plural. Com quem ele estava falando? Simplesmente explicando, podemos falar, como disse Rashi, que Deus falou com os anjos para nos ensinar educação, que as pessoas grandes devem tomar conselho com as pessoas pequenas, com as pessoas que estão abaixo deles. Porém, o Zohar traz uma outra explicação maravilhosa que ilumina esse assunto. Toda criatura representa certa virtude e qualidade. O gato, modéstia; a formiga, agilidade; o cachorro, lealdade; e o homem foi criado na última instância. Por quê? Pois quando Deus o criou, Deus disse ao universo inteiro, a terra, os céus, os animais, as plantas, todas as criaturas, aos pássaros, disseram o seguinte: façamos o homem. Cada criatura dará sua singularidade ao homem. A modéstia do gato, a agilidade da formiga, a lealdade do cachorro, etc. E, de fato, toda criatura contribuiu para a singularidade do homem e deu ao homem sua virtude especial. Não é por nada que Shlomo Meller disse: vá para uma formiga preguiçoso, veja seus caminhos e aumente sua sabedoria através deles. Se uma formiga tem a qualidade de agilidade, essa agilidade também existe no homem. Deus disse para toda a criação: cada um de vocês contribui para a singularidade do homem e dou-lhe uma alma. Isso significa que há tudo no homem. Não há poder na criação que não se encontra no homem. Rabbi Hanan Wasserman, um dos alunos mais fortes do Hafetz Haim, na introdução do seu livro Kovetz Ma'amarot, escreve: quanta cautela é requerida de uma pessoa se ele sabe que ele mora numa sala junto com um tigre, especialmente quando vive com todos os tipos de animais. Se fosse permitivo, definiremos assim: um homem tem dentro dele um zoológico perfeito, sendo que ele é o guardião. Tudo está na jaula e gaiola. As chaves estão na mão do guarda, que é o homem. Caso as jaulas sejam abertas, o guardião pode ser comido. Os sábios do Talmud definem isso da seguinte maneira: o coração do justo está em seu domínio, ou seja, eles controlam seus corações, controlam seus sentimentos e seus desejos. Por outro lado, os corações dos perversos, o coração domina o perverso. Ou seja, são dominados pelos seus corações, sentimentos e desejos. Após a criação do homem, está escrito na Torá: e Deus viu tudo o que tinha, tudo que é feito, ele disse: é muito bom. Mesmo o homem, com todo o zoológico dentro dele, é muito bom. Como pode ser? O homem tem a inclinação do mal, como ele é muito bom? A resposta é a seguinte: não há animal que possa ser definido como malvado. Não é uma virtude, e sim uma virtude que está sendo mal usada. O Talmud, Baba Batra, 16b, escreve o seguinte: Iov
Jó, pediu para absorver o mundo inteiro das consequências da lei. Disse Iov perante a Deus: Mestre do universo, criaste o boi com cascos, com rachados, criaste o jardim do Éden, criaste o inferno, criaste toda a criação. Você domina tudo, portanto, quem lhe impede de modificar algo? Iov reclamou a Deus, dizendo que não seria justo chegar ao homem com queixas e puni-lo, porque assim, como um touro é criado, como tal, é tão grave como é, sem a possibilidade de mudar suas características, assim também o homem foi criado com características problemáticas e ele não pode alterá-las. O que Deus responde a Iov? Criei um mau instinto e criei a Torá para temperá-lo. É verdade, há uma inclinação para o mal, mas a Torá serve como tempero para ele. A função do tempero é transformar a matéria-prima da comida em algo saboroso e delicioso. Assim também, a Torá ensina como temperar cada uma das virtudes animais que estão dentro de cada um de nós. O ancião de Kelem explica o seguinte: uma virtude é chamada de virtude, pois é necessário que toda virtude seja usada com a virtude certa. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. E você amará o nome de Deus com todos os seus corações. Não está escrito aqui com o seu coração, e sim com seus corações. O Talmud Brachot 54 aprende dessa passagem que devemos amar a Deus como nossos dois instintos, o mal e o bom. Como? Nosso papel é levar os traços do mal e canalizá-lo para canais positivos. Shlomo Amelech escreve as seguintes palavras, Kohelet, Eclesiastes, capítulo 7, psukim de 16 a 18. Diz o seguinte: não seja muito justo e não seja muito esperto, pois você se aborrecerá. Não seja muito perverso e não seja muito tolo, porque morrerás antes de seu tempo. Seria bom que segure as duas pontas. Explica o Ibn Ezra que a pessoa pode passar do limite, mesmo comportando-se com as boas virtudes. Por exemplo, a pessoa tem medo de ouvir a difamação no Shonará. O que ela faz? Tapa seus orelhas durante o dia inteiro. Ou que ela tem receio de falar no Shonará. O que ela faz? Fica de boca calada. Não seria muito justo. O uso extremo pode levar a pessoa diretamente aos braços da depressão. No seguinte versículo, Shlomo Amelech explica o seguinte: não seja muito perverso e não seja tolo. Não seja perverso, pois isso pode trazer desastre para você. Porque você morrerá antes do seu tempo. Então, qual é a solução? Nem ser justo demais, nem ser perverso demais. Como poderemos conciliar essas virtudes? Ensina Shlomo Amelech que a visão do judaísmo seria bom que segure as duas pontas. Um bom exemplo para isso é a explicação da seguinte contradição. Consta no Perkei Avot, capítulo 2, Mishnah 5. Aquele que é rigoroso não pode ensinar. Por outro lado, está escrito no Talmud Ketubot 103, jogue amargura nos alunos. Como? Temos que conciliar não ser rigoroso demais por um lado, porém, por outro lado, devemos jogar a amargura para criar autoridade. Um exemplo clássico para isso é o seguinte: a pessoa está batendo na porta de sua casa. Ao abrir a porta, ele viu um homem assustado, implorando por sua vida para entrar na casa. Por quê? Se esconde de um vilão que está querendo assassiná-lo. O amigo, obviamente, claramente, coloca ele dentro de casa, esconde ele debaixo da cama. 2 minutos depois, bate o assassino. Alguém veio na tua casa ultimamente? Ele fala: olha, para si mesmo, eu sou uma pessoa verdadeira, nunca minto. Eu vou mentir agora? Então falou: olha, tem uma pessoa. E onde ele está escondido? Outra vez, ele foi mentir. Fala: eu vou falar que ele não está, tem outro lugar? Não. Vou dizer a verdade. Olha, está ali debaixo da cama. Óbvio que essa verdade é uma qualidade e virtude maravilhosa. Porém, desse modo, ele foi usado de modo cruel, radical e excessivo, no final que trouxe o assassinato e a morte daquela pessoa. O perverso, quando possui uma boa virtude, ele mantém nela até o extremo, sem controle. Por exemplo, Esav. Esav honrava seus pais de uma maneira especial. Ele herdou essa virtude a seu filho Elifaz.
Depois que Yaakov tomou as bênçãos, Esav queria matá-lo. Yaakov fugiu. Esav deu ordem a Elifaz: mate seu tio. Elifaz: respeita os pais. O pai ordenou assassinar. Vou cumprir. Depois de 14 anos, Elifaz encontra Yaakov e quer matá-lo. Se Yaakov não estava persuadido a tomar todos os seus bens, Elifaz seria o assassino de Yaakov. Lot também estava tão ligado à hospitalidade que dedicou-se integralmente para essa virtude, a tal ponto que quando os anjos que vieram salvá-lo da destruição, os habitantes de Sodoma bateram na porta, o que Lot fez? Entregou suas filhas virgens que não haviam casado para que as pessoas façam o que queiram com elas, contanto que não firam as visitas. Isso não é judaísmo. Cada virtude deve ser usada do modo e da medida correta, moderadamente. As boas virtudes devem ser uma vela nos nossos pés, um bom comportamento. Porém, devemos saber que de vez em quando devemos nos abster dessas boas virtudes, como no caso das filhas de Lot. Assim também, devemos estar muito afastados das más virtudes. Mas, mesmo assim, devemos saber que de vez em quando é necessário usá-las. Cada pessoa, segundo o seu costume, segundo o seu modo de viver e segundo aconselhar com o seu rabino. Geralmente, devemos nos afastar das más virtudes, mas há situações que somos obrigados a manipulá-las. Mesmo quando admiramos uma má virtude e teremos a necessidade de usá-la, temos que ter em mente que isso pode causar má influência na nossa mente. Moshe Rabbeinu, ovelha cobra, ele não quis nenhuma ligação com o mau instinto, que é representado pela cobra. Porém, Deus disse a Moshe: Moshe, esse não é o caminho. Não jogue o mau instinto fora. Agarre-o pela cauda, pelo final, na ponta final, desse modo que até mesmo a serpente, que representa o mal, pode se transformar em um líder, aproveitando suas virtudes para o bem. Como aconteceu que, ao pegar na cauda, virou um cajado. Os traços malignos, de vez em quando, são necessários de serem usados, porém a Torá determina quando e quanto devem ser usados. Esav representa o mal, os traços malignos. Uma das pedras angulares do judaísmo é que, às vezes, é necessário segurar o calcanhar de Esav. Não para erradicar, não para remover traços malignos, pelo contrário, para mantê-los e usá-los pelo bom lado. Essa é a ideia expressada em cada passo nos mandamentos da Torá. O judaísmo não apoia o extremismo. Somos compostos de corpo e alma. O judaísmo é a arte de conectá-los e esse é o único caminho para alcançar a perfeição desejada. Muito obrigado.